Quero cumprimentar você que está vendo esse vídeo agora e quer conhecer um pouco mais sobre a experiência de Santa Catarina, sobre a gestão pública em Santa Catarina, sobre o modelo de gestão descentralizado. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os aspectos da Lei Complementar 381, que foi a lei que criou, que trouxe a reforma administrativa, realizou a reforma administrativa em Santa Catarina, a implantação do sistema descentralizado, a gestão descentralizada, democrática e transparente. Então nós vamos falar nesse vídeo um pouco mais, alguns detalhes sobre como a gestão pública em Santa Catarina funciona. E vamos começar falando sobre a Lei 381, que é a lei da reforma administrativa. Nós vamos iniciar conceituando a descentralização. O que é descentralização? Muito se fala em descentralização. Vários estados fizeram desenhos territoriais, fizeram regiões administrativas, mas não descentralizaram. O que fizeram foi desconcentração, desconcentraram o governo da capital. Santa Catarina fez a descentralização. E aí a necessidade de nós conhecermos um pouco mais sobre o conceito, o que é descentralização e o que é desconcentração. E eu trago o conceito do professor Sérgio Buarque, onde ele dá o conceito da descentralização e diz claramente que a descentralização, ela é a transferência da autoridade e do poder decisório de instâncias centrais para instâncias descentralizadas, mais longe, com unidades menores, né? E ela transfere capacidade e autonomia de gestão, capacidade de decisão, transferência de poder. Então, a descentralização obrigatoriamente envolve essa transferência de poder, enquanto que a desconcentração, você simplesmente tira do poder central, espalha para as demais unidades, mas não transfere esse poder de decisão, essa capacidade ou essa autonomia de gestão. Então, por isso que a descentralização de Santa Catarina tem um conceito diferente. E o que fizemos aqui? Dividimos o estado de Santa Catarina em 36 secretarias de desenvolvimento regional, onde essas secretarias têm autonomia administrativa e financeira. São unidades orçamentárias, 36 unidades orçamentárias. E tem autonomia e tem capacidade e autonomia de gestão, transferindo o poder que estava antes concentrado na capital para as 36 secretarias de desenvolvimento regional. E o que o governo quer com isso? Ele quer descentralizar o governo, ele quer regionalizar o desenvolvimento e quer municipalizar as ações. Todas as ações que forem possível fazer em parceria com os municípios, o objetivo da descentralização é exatamente esse: estabelecer esta parceria com os municípios, com a sociedade privada, fazendo com que haja uma regionalização desse desenvolvimento. E por isso nós fizemos 3 reformas administrativas. Lá em 2003 nós iniciamos com a primeira reforma administrativa. Depois, em 2005, fizemos uma melhoria, melhoramos a lei, implementamos mais, aprofundamos mais a descentralização. E em 2007 também fizemos mais uma reforma administrativa com esse intuito de melhorar ainda mais os aspectos da descentralização. Então foram 3 reformas administrativas de 2003 a 2007. E dividimos, como eu disse, o estado de Santa Catarina em 36 secretarias de desenvolvimento regional, como mostra o mapa de Santa Catarina, que Santa Catarina é um estado relativamente pequeno, ele representa apenas 1,13% do território nacional, mas dividimos esse território catarinense em 36 regiões administrativas. E como eu disse,
com autonomia de gestão, sendo uma unidade orçamentária, cada região dessa sendo uma unidade orçamentária e cada região contendo lá a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Conselho de Desenvolvimento Regional, que nós vamos falar mais adiante. Vamos comentar agora um pouco sobre a estrutura organizacional do Estado de Santa Catarina. Como é que ela foi idealizada? A Lei 381, nos seus primeiros artigos, ela já coloca muito claro, e eu recomendo para você que assumiu um cargo de confiança ou que é funcionário público efetivo, que leia a Lei 381, a lei complementar, é uma lei bastante extensa, mas é necessário o conhecimento de todas as pessoas para que entendam esse novo modelo, essa nova forma de governar, essa nova gestão pública contemporânea, moderna, transparente, democrática, e possam entender esse processo e facilitar, desburocratizar o Estado. Então, nos seus primeiros artigos ela já fala, ela já diz que o objetivo dessa reforma é desburocratizar o Estado, descentralizar as ações, desconcentrar o governo, melhorar a prestação de serviço do Estado, tornando o Estado mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo e sempre com foco nos resultados, porque é o que interessa para o cidadão, para as pessoas, é o resultado desse trabalho. A gestão pública tem que ser mais ágil, mais eficiente, e é esse o grande objetivo das reformas administrativas que nós realizamos e que estamos trabalhando nesse formato aqui em Santa Catarina. E a reforma também, a Lei 381, ela traz dois níveis, ela divide a administração pública catarinense em dois níveis, o nível setorial e o nível regional. Então ela separa claramente essas duas competências, as secretarias de desenvolvimento, secretarias setoriais e as secretarias regionais. Então, e dando inclusive, estipulando inclusive um aspecto muito importante para as secretarias regionais, que elas vão atuar como agências de desenvolvimento. E nós vamos depois conceituar o que é a agência de desenvolvimento quando nós falarmos lá sobre as secretarias de desenvolvimento regional. A Lei 381, ela define um novo modelo de gestão para Santa Catarina. No seu artigo 3º, já no início da lei, ela já define o novo modelo de gestão, criando com base em criação de indicadores, em avaliação de resultados, em definição claros de objetivos, em otimização de recursos, ou seja, fazer mais com menos recursos, compartilhamento de responsabilidades, trabalho em equipe multidisciplinares. Então é uma nova atitude do funcionário público, do serviço público perante o cidadão. O serviço público, a lei deixa muito claro isso, o serviço público existe para servir, para ser útil, para ser facilitador de todo esse processo, do atendimento ao cidadão. Então esse é o grande objetivo da reforma administrativa, da gestão pública descentralizada e da gestão pública que nós estamos fazendo em Santa Catarina com as 36 secretarias de desenvolvimento regional. Nós queremos fazer com que o poder público se aproxime das pessoas, esteja sempre mais perto do cidadão. Então, o nosso estado é um estado que tem, de Florianópolis até o extremo oeste de Santa Catarina, mais de 500 quilômetros. Então, as pessoas têm que sentir a presença do governo e com a descentralização, com as secretarias de desenvolvimento regional, o cidadão tem essa porta, esse espaço de debate, de conversa com o representante do governador, que é o secretário de Desenvolvimento Regional. Então, esse o objetivo da descentralização e dessa nova maneira, nessa nova gestão pública. Ela simplifica procedimentos e formalidades, há uma transparência total
e principalmente prestação de contas para o cidadão. Então, há uma proximidade da gestão pública com o cidadão. Ele, através dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, ele tem acesso a todas as informações, ele pode fazer as suas sugestões, as suas críticas, ele tem uma porta aberta, um canal de comunicação eficiente com o governo do Estado nas 36 regiões de Santa Catarina. A Lei Complementar 381, ela define também como é que se dá a administração superior do Poder Executivo em Santa Catarina. Então, ela é exercida pelo governador do Estado e auxiliado pelos secretários de Estado. E secretários de Estado são secretários setoriais e secretários regionais. Hierarquicamente, são exatamente iguais o secretário setorial e o secretário regional. Eles respondem diretamente ao governador. Como diz a lei, como diz a Constituição estadual, eles são auxiliares diretos do governador. E tem atribuições específicas, né? Atribuições específicas e que são comuns às atribuições dos secretários de Estado, valem para o secretário regional e o secretário setorial. Eles são, como eu disse, auxiliares direto do governador, eles podem expedir portarias, ordens de serviço, eles podem designar tarefas funcionais executivas aos servidores públicos, respeitando, claro, a legislação pertinente, ordenar, fiscalizar, impugnar despesas públicas, eles podem assinar contratos, convênios, acordos e outros atos administrativos, podem aplicar penas administrativas e disciplinares aos servidores públicos, decidir sobre matéria de sua competência, na sua área de abrangência, no caso das secretarias de desenvolvimento regional, promover também os seminários anuais de avaliação dos programas governamentais, que é uma atribuição dos secretários de Estado também. E nós já verificamos na Lei 381, que deixou muito claro que não há conflito de competência. Há exatamente a Secretaria Setorial tem uma competência, a Secretaria Regional tem outra competência. O que eu pediria que as pessoas olhassem, fossem pesquisar a Lei Complementar 381, que no seu artigo 7º, parágrafo 1º e 2º, já deixa muito claro as competências das secretarias setoriais e das secretarias regionais, de maneira que não deixa margem de dúvidas para não haver conflito entre a secretaria setorial e a secretaria regional. Na lei, ela já diz no seu parágrafo 1º lá, e que as secretarias setoriais cabe acompanhar o cumprimento das políticas públicas do Estado de Santa Catarina, voltado para o desenvolvimento regional, das entidades vinculadas e das secretarias de desenvolvimento regional. As secretarias regionais e as suas estruturas descentralizadas da administração indireta, e nós vamos ver mais adiante quais são as entidades que formam a administração indireta, cabe executar, essa é a palavra mágica, executar. Secretaria de Desenvolvimento Regional executa as normas e orientações emanadas pelas secretarias setoriais quando se tratar de política pública do Estado, voltado sempre para o desenvolvimento regional. Então, quem é que executa? Secretaria de Desenvolvimento Regional. Quem é que formula as políticas públicas? A Secretaria Setorial, ouvindo as secretarias regionais e os Conselhos de Desenvolvimento Regional, de forma que não há conflito nessas questões de competência. A Lei 381, ela também define as competências do que faz uma secretaria setorial e o que faz uma secretaria regional. Qual é a competência de uma e qual é a competência de outra. E aí nós também remetemos para as competências, o perfil do secretário de Estado. O secretário de Estado de uma secretaria setorial e de uma secretaria regional. E os cargos que compõem essas secretarias, tanto regional como setorial. E as pessoas têm que ter um perfil, né? Secretário de Estado, por exemplo. Ele é uma pessoa de extrema confiança do governador, por isso é um cargo de confiança e ele vai ser o auxiliar direto do governador. Ele é um agente político, ele representa o governador
na sua área de atuação, na sua área de abrangência. Ele pode ter pretensão política, ele é uma pessoa, é um agente político, ele pode pretender se candidatar às próximas eleições, ele pode ser um deputado, um prefeito, um vereador, o cargo de secretário de Estado é exatamente para essas pessoas que têm um perfil mais político, né? E ele pode a qualquer momento, já que no Brasil nós a cada 2 anos nós temos eleições, né? Agora daqui a 1 ano e 4 meses nós vamos as pessoas que pretendem se candidatar já vão se afastar dos cargos que é o tempo de descompatibilização. Então há uma mudança muito grande nas estruturas do governo do Estado com relação às pessoas que pretendem se candidatar a cargos eletivos. Daqui a 2 anos nós temos eleição para prefeito. Então, a pessoa que deve se descompatibilizar, que deve ter essa pretensão, que tem um perfil para ser candidato, devem ser os secretários, tanto setorial como regional. Os outros cargos do governo do Estado não devem ter esse perfil, até porque pela frequência das eleições, há muita rotatividade das pessoas, tanto nas regionais como nas setoriais, mas mais nas próprias regionais. E aí todo o trabalho de capacitação, treinamento das pessoas se perdem porque há uma descontinuidade nesse trabalho. Então, o modelo de gestão de Santa Catarina ele já está focado nessa sistemática, dando um perfil para o secretário de Estado ser um agente político, o diretor-geral e os gerentes e os demais diretores devem ser pessoas de perfil técnico, conhecedor do assunto, né, voltado para a gestão interna das secretarias. E de forma que não haja tanta rotatividade dessas pessoas nesses referidos cargos. E aí nós temos uma gestão mais eficiente, mais permanente, e com um treinamento e uma capacitação dessas pessoas mais efetivo. Então, por isso esse modelo de gestão, ele define o agente político e a questão, o perfil técnico. Lá em 2003, nós tínhamos os secretários adjuntos, a figura do secretário adjunto, e transformamos esse secretário adjunto em diretores gerais, porque o secretário adjunto ele tem um perfil também político. E agora o diretor geral, ele não tem esse perfil político, não deve ter esse perfil político. Ele deve ser uma pessoa de profundo conhecimento técnico na sua área, mas voltado para a parte interna da secretaria. Por isso, não existe mais a figura do secretário adjunto e passou a ser diretor-geral, ou seja, uma administração voltada para a parte interna da secretaria, das secretarias como um todo. Então, o perfil das pessoas muda um pouco. O diretor-geral, então, ele não possui essa função de representação política, é o responsável pelo desempenho da equipe, né? E ele tem compromisso com o resultado. E ele tem que ter uma liderança, ele tem que liderar os seus gerentes e os seus diretores. Ele é o grande líder da secretaria como um todo. Então tem que ter um perfil técnico, um perfil mais voltado para a parte interna da secretaria e com conhecimento da gestão descentralizada. Então isso é muito importante e nós tínhamos que focar nessa questão técnica dos gerentes, dos diretores, para que haja menos rotatividade das pessoas nesses cargos. E aí nós temos, então, uma gestão mais eficiente. E eu falo nisso porque realizamos avaliações, realizamos pesquisa e mostrou exatamente que essa alta rotatividade por essas funções políticas de gerentes e diretores, ela prejudica o desempenho da gestão pública. Então,
a Lei 381, esse modelo de gestão, ele já define quem é o agente político e quem é o agente técnico nesse modelo. E aí nós temos, então, um compromisso com os resultados. Esse é o grande objetivo dessa gestão moderna, dessa gestão democrática que estamos implantando aqui em Santa Catarina. A Lei 381, ela divide a administração pública de Santa Catarina em administração direta e administração indireta. A administração direta é formada pelo gabinete do governador, pelo gabinete do vice-governador e pelas secretarias de Estado, secretarias especiais e secretarias executivas. Essas formam a administração direta. E a administração indireta são as autarquias, as fundações públicas de direito público e de direito privado, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então essas são a administração indireta. E como é que funciona a administração pública? Como é que a Lei 381 definiu o funcionamento? Ela deve atuar estrategicamente no processo de gestão. O objetivo é melhorar a gestão pública. Ela prioriza ações preventivas antes de acontecer, há uma necessidade de planejamento das ações do governo. Foca na descentralização e na desconcentração de todos os programas e ações governamentais. Também define uma prioridade para capacitação dos recursos públicos, capacitação dos diretores, dos gerentes que atuam nas secretarias como um todo. Ela foca em maior eficiência, eficácia e efetividade das ações do governo. Ela define que o governo estadual tem que ter transparência nos seus atos e a participação da população através dos conselhos de desenvolvimento regional. E também tem uma preocupação com a gestão fiscal, né? Uma preocupação com a melhoria da gestão fiscal em Santa Catarina. E a ação de planejamento, ação governamental de planejamento. Ela visa promover o desenvolvimento do Estado, a distribuição da população no nosso território, né? Nós tivemos, observando que na década de 90 a 2000 houve uma intensa migração em direção ao litoral e que depois, com a descentralização, essa migração diminuiu sensivelmente. Então, é uma das preocupações da reforma administrativa, da Lei Complementar 381, de combater essa litoralização, diminuindo o êxodo rural, dando oportunidade para as pessoas ficarem no campo, ficarem no meio rural, criando oportunidade de renda, de trabalho, né? Ela democratiza os programas e ações, as pessoas têm oportunidade de dar a sua opinião, de fazer as críticas, de apresentar sugestões para a criação de programas e ações. Ela foca na participação da sociedade, ela regionaliza o orçamento do Estado. Quando nós dividimos o Estado em 36 secretarias de desenvolvimento regional, cada secretaria dessa tem o seu orçamento e ela pode também direcionar mais ênfase a um programa e menos ênfase a outro programa, sempre focado, conhecendo o diagnóstico da sua região e aí sabendo o que deve ter mais atenção e o que deve ter menos atenção. Ela também, esse modelo de gestão, ele também